Ô pessoal, tudo bom? Tava dando uma olhadinha aqui nesse escorpião amarelo, olha que coisa linda. Mas perigoso, hein? Grupo Artrópode. É sobre essa turma aqui que nós vamos falar um pouquinho, pessoal. Não só sobre os artrópodes, mas toda a turma que abrange os artrópodes, tá certo? Os animais. Gente, hoje a gente vai dar início então ao estudo do reino dos animais, tá? O grupo dos animais. A planta já foi, então na sequência do grupo mais evolutivo agora, o grupo dos animais. E quando a gente fala em grupo dos animais, a gente fala em reino. Reino dos animais, ou betazoários, ou animalia. Então existem vários nomes para um único grupo, tá? E todos esses nomes estão corretos. Quando você fala em animais, pessoal, em animais, qual seria mais ou menos a quantidade de animais hoje existente no mundo? O número atual, mais ou menos, hoje do grupo dos animais, qual seria, pessoal? Em termos mais ou menos de 140 milhões de animais distribuídos. E dentre esse grupo, 140 milhões de animais distribuídos, nós temos aí em torno de 8 milhões de espécies diferentes. E dentro desse grupo de 8 milhões de espécies diferentes, nós temos de 1 milhão de espécies hoje catalogadas. Então vocês podem ver que, né, fora aqueles que a gente não conhece, que não está catalogado, é um número muito grande em termos de seres vivos, de seres animais. E qual seria, pessoal, o campeão? O campeão em termos de animais mais presentes hoje. O número campeão, você tem o grupo dos artrópodes. E dentro do grupo dos artrópodes você tem a classe dos insetos. Olha esse besourão aqui, ó, insetos, tá? Que seria o grupo que mais prevalece, ok? Mas, pessoal, falando em termos de características gerais dos animais que a gente vai abordar e também de fisiologia, tá? Seria preciso aulas e aulas para fazer isso. Então a gente vai fazer um pacotão, amarrar e sintetizar alguns pontos importantes, tá bom? Quando você fala em animais, você fala em seres pluricelulares ou multicelulares, o que leva à formação de células e tecidos, epitelial e conjuntivo, e o que leva por tabela a mais tarde o desenvolvimento embrionário para seres que possuem apenas 2 fôletos germinativos e 3 fôletos germinativos, os diblásticos e triblásticos, né, que entram nessas características. Fora isso, pessoal, né, de características animais, o que não falta? Macroscópicos, né, que a gente encontra, por exemplo, né? A gente observa também em termos de alimentação dos animais, que é bem visível isso, a nutrição dos animais para obtenção de energia, né? Os animais são carnívoros, herbívoros ou vegetarianos, né? E também nós temos os onívoros, né? Carnívoros e herbívoros ao mesmo tempo. Eu sou um onívoro, tá? O que mais, pessoal, em termos de características? O que não falta? Reprodução dos animais, em termos de sistema de reprodução, sistema reprodutivo, né? Em termos de animais vertebrados, você vê aí, por exemplo, a reprodução diplobionte ou diplonte, que estabelece todos eles, reprodução sexuada, com gametas e tudo mais, e também um grupo também de reprodução assexuada, principalmente em vertebrados como espongiários ou quinidários, que você encontra essa característica também, né? O que mais que a gente encontra? Tá? Em termos de locomoção, prevalece os animais com locomoção vágeis, animais vágeis de locomoção, como também existem os sésseis que são fixos, como por exemplo em grupos de invertebrados, como por exemplo as esponjas, né? Os espongiários ou os quinidários celentrados, né? Que a gente encontra isso. O que mais que a gente encontra em termos de características gerais? Você encontra também em termos de animais que são designados, considerados homeotérmicos, temperatura constante do corpo, ou psilotérmico, essa temperatura varia de acordo com o ambiente, metabolismo lento ou metabolismo rápido, né? Homeotérmicos e psilotérmicos, mamíferos e répteis, por exemplo, na sequência. Olha os pássaros, ó.
animal, né? O que mais, pessoal, que a gente encontra nas características gerais dos animais? Você pode falar também em termos de desenvolvimento. O desenvolvimento dos animais pode ser desenvolvimento direto ou indireto, direto assim a fase larval, né? Ou indireto, que tem a fase larval, como a borboleta, por exemplo, que passa por várias etapas de desenvolvimento. Eu não fui uma larva, eu não fui nem vocês, o desenvolvimento da gente é direto, tá certo? Né? Nosso desenvolvimento, pessoal, aí no caso, né, é ametábulos, desenvolvimento direto, e desenvolvimento indireto nós temos aí no caso os homometábulos, né? No caso com fase larval, indireto. Ali indo nas características, sem falar também em termos de reprodução, da partenogênese. O que é a partenogênese? É o fenômeno, tá, que alguns animais apresentam, tá, para se reproduzir sem a presença de um macho, né? O óvulo ele começa a entrar em divisões sem a presença do gameta masculino. A gente encontra muito isso nos insetos e crustáceos, principalmente insetos, abelhas, se encontra isso. Partenogênese. E indo aí nas características importantes, o que é um animal celomado? O que é o celoma? Animal celomado apresenta o celoma, essa estrutura mergulhada na sua mesoderme, camada intermediária, tá? O celoma totalmente envolvido, você tem um celoma verdadeiro. Ou quando não é envolvido o celoma, você tem os pseudocelomados. Ou o animal é totalmente acelomado também, não apresenta a presença dessa estrutura chamada de celoma de sustentação, característica marcante dentro do grupo dos animais, do grupo dos animalia, grupo dos metazoários, o grupo dos animais. O que mais? Você tem também a característica importante da simetria. Simetria, tá? Tem animais simétricos e assimétricos, né? Então você tem a simetria bilateral. O que seria a simetria bilateral? Uma linha imaginária dividindo o corpinho do animal, dividido em partes simétricas. Simetria radial ou pentrarradial, ou animais assimétricos que você encontra, como as esponjas, são assimétricas, os espongiários. Em termos do desenvolvimento de folheto germinativo, desenvolvimento embrionário, o blastóporo. Quando a partir do blastóporo dá origem à boca inicialmente, você tem um animal chamado de protorostômio. E depois da boca, forma-se o ânus deuterostômicos. São características importantes também. Essa risadinha desse pássaro é mó barato. Continuando, pessoal, as características dos animais. Você tem também, pessoal, aí no caso, o sistema nervoso, né? O sistema nervoso dos animais, eles podem ser, tá, central ou periférico, como o nosso, ou ganglionar, com dois polos, em termos aí, que se espalha pelo corpo a partir de dois gânglios. Nós temos, por exemplo, dos plateumintos, a planária, do Gésia tigresa, que apresenta essa característica, sistema nervoso central, ou seja, ganglionar, é diversificado. Além do sistema nervoso, você pode encontrar também, pessoal, o sistema digestório. O sistema digestório dos animais, tá, eles podem ser completo de boca a ânus, incompleto de boca sem ânus, né, plateumintos, por exemplo, né, ou apenas um sistema digestório por difusão, que você encontra às vezes também, tá certo? Isso. Além do sistema digestório, você tem mais sistema respiratório. E o que não falta de sistema respiratório variado é uma festa. Sistema respiratório pulmonar, sistema respiratório branquial, sistema respiratório traqueal, né? Sistema respiratório, por exemplo, pela pele cutânea, para dar uma assessoria ao sistema respiratório, por exemplo, nos anfíbios que você encontra isso. É uma diversidade grande que você encontra, né? Agora, além do sistema respiratório, você pode encontrar também o sistema respiratório, pode ser sistema circulatório. O sistema circulatório, como é que pode ser em termos animais de forma geral? Você encontra o quê? O sistema respiratório fechado, com vasos sanguíneos e tudo mais. O sangue passa dentro dos vasos. Ou aberto ou lacunar, onde não existe a presença desses vasos. É uma diversidade que existe dentro do grupo também, né? Sistema excretor.
mamíferos, rins e ureteres, né? Um exemplo. Tá? O que mais que você pode encontrar? Você pode encontrar um sistema excretor como, por exemplo, túbulos de Malpighi, né? Glândulas verdes, células flamas, você pode encontrar nefrídeos, ou até por difusão. É uma característica variada dentro do grupo, o sistema de excreção de substâncias nocivas, para tirar do corpinho do animal. Olha como é amplo o negócio é amplo, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui que tá caindo, deixa eu cortar isso aqui. Quarentena, não dá, tá? Não dá para sair agora, sou grupo de risco, tá? Agora, pessoal, falando em termos de classificação, depois dessas características rápidas que nós vimos, em termos, por exemplo, de filos. Vamos abordar os filos, então, dos invertebrados, para depois cair no caso dos cordados. Primeiro, espongiários. Exemplo, espongiário do grupo das esponjas, né? Nós temos aí, por exemplo, os poríferos também, né? Poríferos e espongiários, você pode chamar as esponjas em geral. Segundo, os quinidários occelenterados, como por exemplo, nós temos aí as caravelas, né, as águas-vivas e tudo mais, anêmonas do mar. Tá? Depois, terceiro que a gente encontra são os plateumintos. Já entramos adentro dos eumintos, os vermes. Plateumintos, a perigosa Tênia saginata, ou Tenessolium, teníase ou cisticercose. Tá? Depois dos plateumintos, a gente pode entrar dentro do grupo dos asqueumintos ou nemateumintos. Quem que seria na jogada então? Tá? Nós temos aí a Ascaris lubricoides, ascaridíase. Depois do grupo, pessoal, nós entramos dentro dos anelídeos, metâmeros, corpo dividido em metâmeros, em anéis, sistema digestório completo de boca, ânus, as cerdas. O que a gente encontra aí? Os poliquetas e quem? Poliquetas e as minhocas, né? Feritina havaiana, por exemplo, minhoca louca, essas coisas, minhoco sul. Tá? E depois dos anelídeos você encontra os equinodermas marinhos, né? Estrela do mar, ouriço do mar, lírio do mar, tá? Que você encontra aí dentro desse grupo. Depois dos equinodermas você tem quem? Os moluscos, né? Propriamente dito, caracol, caramujo, as conchas, né, pessoal, no caso dos mariscos e mexilhões, diversidade. Tá? E depois você encontra os artrópodes, onde está o grupo mais populoso, isso que seria a classe dos insetos. Né? Aí dentro desse grupo você encontra quem? Insetos, tá? Crustáceos, quem mais? Você encontra as lacraias, centopeias, escorpiões e tudo mais. E depois do grupo dos artrópodes você tem os cordados propriamente dito, onde nós incluímos. Mas cuidado, pessoal, inicialmente existe um grupo de cordados bem primitivos, né? Que seriam os urocordados, representando o principal nós temos as acídeas, primitivíssimos, e depois nós temos os céfalos cordados, na sequência em termos de evolução, um pouquinho mais evoluídos, que são os anfioxos, né? Chamado de anfioxo. Tá bem primitivo, onde apresenta todo o esquema bonitinho deles em livros aí. Tá? Agora, o grupo vertebrada, tá? Ou vertebrados, você encontra aí que tem em termos de 50 mil espécies distribuídas. Aí você tem quem? Você tem os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e nós, os mamíferos. Ok? Então você pode reparar que é um grupo muito diversificado, um grupo muito grande, e numa aula só não dá para você fazer, são aulas e aulas para você fazer isso, por causa da grande quantidade e diversidade de características apresentadas. Ok? Então esse pacotinho que o professor fez é para dar um auxílio para vocês, tá? Para vocês se orientarem um pouquinho, porque é muito complicado, é muito grande o grupo, tá? E para vocês curtirem bastante, porque falou em animal é coisa bonita, né, pessoal? Nós somos animais, eu sou um animal, velho, mas sou. Tá bom? Um abração para todo mundo, pessoal. Um abraço para todos, um beijo, cuide-se e até a volta, pessoal. Espero que vocês tenham guardado alguma coisinha referente à nossa aula hoje. Beleza? Até mais, pessoal. Um abraço.